Fala galera, Bruno Santos falando aqui. Tô na área para anunciar agora a estreia do Podverso, exatamente. Estou falando diretamente dos estúdios da Buzine. Quero primeiramente agradecer a oportunidade à Buzine Studios por estar aqui, em especial a senhora Gabi por ter acreditado nesse projeto e também quero passar algumas informações referente ao que nós vamos tratar aqui. Antes, gostaria de falar um pouco sobre a Buzina Studio, que é um dos melhores estúdios de podcast de Aracaju. Bem, o tema, como eu falei na chamada do podcast, vai ser o quanto os filmes podem marcar, o quanto os filmes podem impactar a nossa vida. Porém, antes eu gostaria de agradecer a presença de Kleber e a presença de Paulo. Pode falar, Paulo. Beleza. Ele não vai aparecer agora, mas eu quero que ele fale. Tô por aqui. Kleber também, pode falar aí, agradeço a presença. E aí, Bruno, tudo bom? E aí, Paulo? Prazer, viu? Quero agradecer a presença de Kleber, que é um colega meu de muitos anos. Ele que me ajudou a produzir a questão do Podverso. Ele configurou algumas coisas, o roteiro. Muito agradecido, Kleber. Muito obrigado mesmo de coração, tá bom? Então, eu quero, como eu falei, agradecer a oportunidade, né, a Buzina Studio por a gente estar aqui. E é a realização de um sonho praticamente. E a questão desse sonho depende de vocês também. Porque é um teste, digamos assim, uma beta. Nós vamos fazer um teste para ver as questões da audiência, ver se vocês vão comparecer, se vão engajar, compartilhar. Com certeza vocês têm pessoas que gostam desse conteúdo, filmes, games, séries. Então, conto com o apoio de vocês. Vamos começar, só que antes eu quero agradecer, como vocês podem ver, olha, a Infogames, que foi a responsável por disponibilizar esses objetos aqui. Quero agradecer a ela, porque nós enfeitamos aqui, tentamos fazer alguma coisa aqui bem improvisado mesmo. E eu quero agradecer a Infogames. Kleber, me responda uma coisa. Imagine que você está jogando videogame, ok? Está jogando videogame e você está perto de derrotar um boss, perto de zerar o jogo. Tá entendendo? Captou? Agora imagine que seu videogame ele desligou nessa hora. É ruim, não é? Uma desgraça. Exatamente. Agora, imagine o que você iria fazer. Você ia fazer o quê? Você tem que levar para algum lugar. Chorar também, mas tem que levar para algum lugar. Então, a Infogames é responsável por isso. A Infogames, ela faz o quê? Manutenção e limpeza. Entendeu? Às vezes você está com o videogame em casa, beleza? Só que ele não pifou, ele não parou. Mas, por dentro, tá cheio de quê? Cheio de poeira. E essa poeira pode ocasionar em quê? Em quê, Kleber? Queimar a placa, correto? Queimar a placa. Exatamente. E acabar com sua experiência. Exatamente. Então, você cuide do seu console. Por quê? O seu console, ele lhe dá tantas alegrias, felicidades, momentos ímpares na sua vida. Então, cuide do seu console. Infogames, ela é responsável, ela vai fazer manutenção. Ela faz manutenção de PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series, ok? E é isso. Também gostaria de mandar um salve para toda a galera que trabalha na saúde plena. Todos os funcionários, em especial Edla, Érica e Bruna, os doutores, doutora Keliane, uma das maiores especialistas de Sergipe em gastroenterologia e hepatologia de Sergipe, é um dos maiores especialistas, doutor Eric, um dos maiores especialistas em neurologia, que também tenho a intenção de trazer ele aqui para falar um pouco sobre a influência dos jogos nas crianças e adolescentes. E doutora Suelene e doutora Charlene. Saúde plena, zelando e cuidando para o seu bem-estar físico e mental há mais de 6 anos. Bem, é isso. Vamos começar. Antes de apresentar meu convidado, eu queria falar sobre o tema em si. Bem, vamos fazer tipo uma reflexão. Filme é uma arte, correto, Kleber? Com certeza. E assim como toda arte, ela tem o poder de nos... Assim como a poesia, assim como a música, assim como os livros. Mais alguma arte aí, Kleber? Você pode citar? Já falou literatura. Exatamente. Assim como essas artes, elas podem nos inspirar e nos motivar. O filme também não é diferente. Então, o filme tem esse poder de nos motivar, nos inspirar. E nós vamos falar sobre isso, o impacto dos filmes em nossa vida. Então, é isso que eu quero falar. Porque
lembrando, nós não somos, como eu posso dizer, nós não somos técnicos. A linguagem não vai ser uma linguagem técnica, vai ser uma linguagem mais popular. Nós não somos especialistas nem críticos. Nós vamos falar pelo que a gente conhece, correto? Um Então, bate-papo descontraído. Exatamente. Eu quero aqui apresentar o senhor Paulo Tavares, mais conhecido como meu cunhado, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, o senhor, mais conhecido por mim como Paulinho, meu cunhado. Apresente-se, Paulo. Tamo junto, tamo junto. Filme, como você falou, né? A sétima arte. Pra mim é a melhor de todas, na verdade, né? Impacta na vida da gente de um jeito, desde quando a gente começa a caminhar, que a gente começa a assistir filme, que a gente já começa a viciar nisso aí, né? É verdade. A primeira pergunta que eu quero fazer para você e também para a Kleber que está aqui e para a pessoa que está na live é: qual a primeira imagem que você tem sobre filme? Você consegue voltar tanto na sua vida assim quando você era criança? Você consegue ter uma imagem nítida do primeiro filme que você assistiu? Não um filme que impactou, mas o primeiro filme que vem à sua mente. Você consegue fazer isso? Consigo. Eu tenho memória boa do caramba, mano. Isso daí eu tenho certeza. Pode falar. Eu acho que o primeiro filme que eu lembro assim que eu tenho uma recordação boa é Cru. Não sei se você lembra desse filme, Cru. Lembro. Que tem um ciclope. Exatamente. Até hoje aquele filme não me lembro das coisas. Quando eu tô andando de moto eu vejo uma ruma de cavalo caminhando, correndo. Tem. Eles usavam Eu lembro dos cavalos de fogo, lembra? Lembro. Os cavalos Quando eles corriam, aí saía fogo das patas. Os cavalos conseguiam correr 1000 milhas no dia. Era coisa de... Inclusive, eu tava falando até nos bastidores aqui, o ciclope. que tem uma cena bem, pra mim, que é impactante, é marcante desse filme, que é quando o Ciclope descobre que aquele senhor era um mago, não sei, ele morre, né, na areia movediça, parece, e o Ciclope descobre, aí sai correndo pra poder salvar a menina, que eu acho que é a princesa, né? É um feiticeiro que tomou o corpo do Exatamente, personagem. Isso. Aí o cara morreu, coroa morreu, e o feiticeiro ficou no meio da galera ali. Isso, como se fosse cru. Agora, você lembra de que data é esse filme, mais ou menos? 1981, 82, uma coisa assim. Eu assisti, acho que com 5... Sério? E você tem nitidamente em sua memória, assim, na imagem desse filme, você assistiu esse filme e você... Lembro. Foi o primeiro? Eu ficava brincando em casa, eu pedi pro meu pai fazer uma arma daquela do personagem principal lá, eu ficava brincando. Você sabia uma curiosidade sobre esse filme? Você sabia que Liam Neeson tá nesse filme? Isso daí eu vi algumas postagens um tempo atrás. Ele era um coadjuvante lá, quase Zé Ninguém no filme, né? Mas ele tava lá, participava. Entendi. Um outro filme interessante que eu lembro muito é Fúria de Titãs. O antigo, né? O antigão. O antigo, lá 83, se eu não me engano. Eu assisti, eu acho que em 86, 87. Eu lembro que tem a corujinha, aquela medusa daquela época. Assim. Os efeitos daquele filme são... Até hoje, se você assistir, você acha sinistro, pô. Pra época. Fúria de Titãs. Fúria de Titãs, Inclusive, teve o remake dele, né? Agora, acho que em 2010, se eu não me engano, teve o remake desse filme. Fúria de Titãs, que Liam Neeson tá nele também. Mas ele tem uma participação... ela é Zeus, parece, né? Liam Neeson, A corujinha, até hoje eu lembro. Eu vejo uma corujinha numa estaca de cerca. E a corujinha do filme. Agora, Kleber, se tiver alguém aí, você pode me dar o toque, viu? Você levanta a mão e me dá o toque se tiver alguém comentando alguma coisa sobre a questão do primeiro filme que vem na mente, primeira imagem de filme que tem na mente. Você me dá o toque pra gente colocar aqui, expor aqui o comentário das pessoas, tá bom? Naquela época. Então, assim, quem tiver à vontade, quem quiser fazer perguntas, é só mandar aqui que a gente responde na hora. Então, a galera que nos segue nas redes sociais pode ficar à vontade. Tá bom. Agora, Kleber, também eu quero perguntar a você. Você tem alguma imagem do primeiro filme que vem na sua mente? Qual o primeiro filme que vem na sua mente? Você consegue formular isso na sua mente? Bem, hoje em dia, sim, o primeiro filme que eu me lembro é Exterminador do Futuro 2, que pra mim, na época, parecia um filme de terror. Eu ficava muito desesperado com a perseguição. Vê cá que você não é tão novo assim, não. Exterminador 2 é de 1993, né? 92, se eu não me engano. Por aí. 93, Volte mais pra trás, volte. Tem como não, Kleber. Não tem, eu sou de 84. Então, o primeiro filme que vem na sua mente é o Exterminador? O primeiro filme que veio na minha mente que me impactou foi Exterminador do Futuro 2. Tá bom, se você tá dizendo, tá bom. Tem um delay aí, viu? Porque ele nasceu e teve uns filmes aí nos anos 80, mas tudo bem. Fica a seu critério. O meu eu não consigo formular, sinceramente eu não consigo. Mas eu acho que fica lá entre Os Goonies, De Volta pro Futuro, mais ou menos isso, entendeu? Conta Comigo, também que é dessa mesma época, dos anos 80. Não sei se você vai lembrar, naquela época, anos 80, né? Foi o início quando a gente começou a ter o primeiro contato com o filme, com o cinema. O Hollywood explorava demais a coisa da mitologia. Lembra não? Fúria de Titãs, Cru, exatamente. Jazão e o Velo de Ouro. Jazão, esse é antigo. Os Argonautas. Como é a lenda? A lenda com Tom Cruise, pra mim, tem um dos vilões mais icônicos da história.
o filme não era de terror, mas quando aquele vilão aparecia, roubava a cena. A maquiagem, para aquela época, é incrível. E assim, quantas crianças da época dos anos 80 não dormiram por conta daquele vilão? Porque quando ela aparecia, era muito perfeita. Pra mim, até hoje, eu acho que é a maior, como dizer assim, a imagem mais perfeita que eu acho que já fizeram do Capiroto. Não, e naquela época era impressionante. O cara é sinistro. Era impressionante. É sinistro. Pessoal, pesquisem aí. A Lenda com Tom Cruise e bote lá o vilão. A maquiagem era perfeita. Kleber, pode falar. Tem uma pergunta aqui. Uma pergunta da Chandra Matos. Ela quer saber de você. Paulinho, quero saber se tem algum filme que marcou sua vida e você leva até hoje. Tem. É um filme que até hoje. Eu tava deixando pra comentar um pouco mais pra frente desse filme. Então segure. Falou... Não, vamos responder a pergunta dela. Sério, você quer dar esse spoiler? Porque você sabe que eu vou ter que fazer essa mesma pergunta no final. Poxa, vamos embora. Na verdade, tá entre os 3, não é isso? Tá entre os 3 filmes. Mas pode dizer. Xanda, é um filme é um filme recente que eu deixei passar. Eu assisti ele recentemente, na verdade, mas eu deixei passar na época do lançamento, tem uns 5, 6 anos, eu acho. A Vida Secreta de Walter Mitty. Já assistiu, não? Com Ben Stiller. Até o ator é improvável. Já, ele viaja pelo mundo, não é isso? Exato, é. Por que esse filme impactou tanto? Eu acho que na verdade, pra mim, é porque é muito de pessoa pra pessoa, obviamente, né? Cada filme. A inspiração... Pra mim, eu lembro que eu assisti esse filme e pra mim foi de boa. Apesar que na época ganhou alguns prêmios, se não tiver enganado. A inspiração de filme é relativa, é bem pessoal, né? O cara assiste... Mas por quê? Por quê? Porque eu acho que eu me identifico com aquele filme. O cara que trabalha demais, foca demais no trabalho, nas coisas do dia a dia e esquece de viver. E se eu não me engano, eu tô tentando lembrar aqui, o filme parece que ela é meio que... Como é que eu posso dizer? Tem muitas coisas que acontecem no filme que você não sabe se é real ou se é imaginação da cabeça dele, correto? Não, o filme... Fica claro? Fica claro. Aquilo tudo que ele faz, que tem uma cena, se não me engano, que ele pula no mar. Ele é um editor, né? Ele é um editor de uma revista. A revista está passando pelo processo de sair do papel para o digital e está tendo um corte na empresa. Ele trabalhou na empresa a vida inteira, ajudou a empresa a crescer, ou seja, só trabalhou. E aí, nessa transferência de papel para o digital, ele começa a buscar uma última foto para a capa da última revista em papel, que vai ser impressa em papel. E aí, parte dele começa a viver. E aí ele começa a viajar pelo mundo. Começa a viajar pelo mundo e passa diversas aventuras. É um filme, como ele falei, um ator improvável, Ben Stiller. Normalmente ele faz comédia. Comédia, exatamente. E nesse ele se superou. A pegada do filme realmente é drama com um pouco de aventura? Não. Confesso que eu não lembro muito da história do filme. Eu lembro por alto. Eu acho que é mais aquela coisa de a gente se colocar no papel do personagem, né? Eu lembro que eu assisti e eu achava que as coisas que estavam acontecendo era tipo imaginação da mente dele. Eu acho que é meio autoajuda esse filme, mas é massa. Mais de reflexão, mais ou menos assim. Reflexão, exatamente. Vale a pena assistir A Vida Secreta de Walter Mitty, Xanda. Não, é muito bom, muito bom. Lembro que eu assisti, eu gostei muito na época. Agora vamos para a próxima pergunta. Bora. Posso fazer? Oxente. Vamos lá. E também para vocês que estão aí no chat, pode ficar à vontade de comentar. E é o seguinte. Primeira imagem de filme que você tem na mente é esse que você falou, Crow, correto? Sim. Agora, vamos com relação a marcantes, filmes marcantes. O primeiro filme que marcou sua vida. Primeiro filme. Eu tenho minha teoria, porque eu conheço você, como eu falei, há mais de 20 anos, e pelo fato de você gostar muito de automobilismo, gostar muito de dirigir moto, carro, essas coisas, eu tinha na minha mente, não só por conta disso, eu lembro que quando a gente foi na época da Lan House, a gente ia fazer o Corujão, se você lembra, você tinha um login lá, que tinha o nome do login era Mad Max. Lembra disso? Sim. Então, eu suponho, eu suponho que seja Mad Max. Também. Posso estar errado. Também. Mas qual foi o primeiro filme que marcou de verdade sua vida? Então, o meu primeiro contato com o filme foi muito de pequeno, né? Então, o primeiro que eu lembro que eu viciei mesmo foi Superman, de Christopher Reeve, lembra? Primeirão. Só que assim, a gente cresce e começa a ver que era besteirol pra caramba, né? Mas assim, pra marcar mesmo... Primeiro você acha besteirol? Hoje, porque tem filmes que envelhecem bem. Você acha que ele não envelheceu? Não, os efeitos... Não, mas por conta disso, você pode deixar de lá. O diretor Kleber já tá virando a cabeça ali. Pera, eu não quero polêmica. Logo no podcast de estreia, por favor, não quero polêmica. Calma. Eu também tava levantando algumas pedras aqui pra ele, mas... É porque, assim, eu considero o maior... Inclusive, eu conversei... Também. Repare. Pode ter muita gente no chat aí reclamando. É o seguinte, eu considero o filme de Christopher Reeves o maior filme de super-herói da história. Inclusive, por coincidentemente, meses atrás, né, Kleber? Eu tava conversando com você sobre qual é o maior filme de super-heróis da história. Você lembra disso? E eu coloquei Christopher Reeves e o segundo eu coloquei Cavaleiro das Trevas. De Christian Bale. Não tem como não colocar ele. Show de bola. Então, Kleber, sua opinião. Ele disse que envelheceu mal.
Não, o filme é show. Você tá questionando os efeitos. Né? Mas até a história também, pô. Se você assistir, é um negócio... Pra época... Pô, Lois Lane se joga de um prédio só pra não, mas aí eu acho que é no 2, né? Não é no 2, não? É no 1. Que ela se joga. Não lembro agora, não. Pra provar que ele era... Imagina a psicopatia dessa mulher. Se jogar de um prédio... Era fé. Ela tinha fé. Não, ela tinha fé realmente que ele era super-homem. Se não fosse, pô. Tem um exemplo que eu não vou falar mais pra frente, mas tipo Indiana Jones. Aí é mais pra frente, depois eu falo. Ela dá um tiro no cara só pra provar que ele é o super-homem. Exatamente. Agora, indiscutivelmente, Christopher Reeve é o melhor de todos, pô. Ele era o único que ele conseguia... A gente hoje sempre questiona a coisa do Clark Kent e super-homem. Pô, os caras só botam um óculos e muda. O Christopher Reeve, ele conseguia. Essa é a questão. Ele botava um óculos, ele se parecia com um patetão, um bobão. E como Superman, ele mudava completamente. Quando ele tirava... O cara era fera, ele sabia. Então, Kleber, eu queria a sua opinião sobre o que ele falou. Sem briga, ok? Só dê sua opinião. Bem, a lore do filme, ela é muito quadrinhos, né? Então, a impressão que eu tenho sobre Superman é que tiraram páginas do quadrinho, pelo menos desse primeiro de Christopher Reeve, e trouxeram para as telas. E essa questão do tiro que Lois Lane dá nele, se você lembrar, ela fala depois que era bala de festim. De festinha. Então, ela é uma repórter investigativa, então ela tinha certeza que ele era Superman. Ela só queria dar a prova concreta, né? Porque jornalista precisa de fatos, precisa de provas, né? Então, acho que é isso. Mas eu respeito sua opinião, mas eu não concordo com ela. Não, como eu falei, o filme é espetacular, tanto que marcou uma geração. Assistindo hoje é que você vê que os efeitos... Não, tem... Por exemplo, você pega Star Wars. Star Wars é de 1970 e pouco. O primeiro, que a gente chamava de Guerra nas Estrelas, na verdade. Depois foi que veio para o americanizou, né? Exatamente. Americanizou o negócio que é americano, né? Mas, se você assistir aquele filme hoje, você vê que os efeitos ainda convencem hoje. Mas tá falando de Star Wars, né? A questão do sabre de luz. Pra aquela época, o sabre de luz era incrível também. Os pastos, todos geral. Jorge Lucas ali, caprichou. Mas assim, Superman foi o primeiro como criança. Agora, marcado de verdade, pra mim foi Coração Valente. Coração Valente. Você já acelerou um pouquinho aí, né? Já. Você sabe o ano 89, é? Coração Valente? Não, ano 90... é 94? Dos anos 90, Coração Valente. Eu acho que é 90 ou 94. Não, é 90. Eu acho que é entre 90 e 91, eu acho. Eu esperei 20 anos pela continuação desse filme, bicho. Coração Valente. Pior que a história, fatos reais, né? Tem um monte de aumento um pouco, mas fatos reais. Por que você acha que marcou tanto pra você, Coração Valente? Foco, velho. Os caras eram testosterona, né, velho? A gente quer dos anos 80, a gente quer ver tiro, porrada, bomba e bastante testosterona na televisão, né? E os caras, é uma história real de coragem, né, velho? E é difícil assistir aquele filme, principalmente na época do lançamento, né? E não se emocionar com aquele filme. Filme muito top. Eu lembro que quando eu assistia muito com minha saudosa mãe, Maria Emília. Grande Dona Emília. Exatamente. E eu assistia com ela. E eu, mãe, assistir Coração Valente. Ela, que nada, esse filme que o protagonista morre no final, pra que eu quero? É história real, como é que o cara vai... Exatamente, mas ela não queria nem saber. Ela, o protagonista vai morrer no final, eu não quero nem saber. Ele morre, mãe, assisti, mas realmente, e a jornada dele no filme é interessante. Interessante. O pior não é isso. O engraçado dessa história é você saber que até hoje toda aquela confusão não deu em nada. Porque até hoje a Escócia não é subordinada, né? Mas é colada ali com a Inglaterra. Verdade. Não adiantou nada aquela matança toda. Foi em vão. Kleber? Tem uma pergunta aqui. E foi feita no Instagram. Lealdo94. Ele pergunta assim: Paulo, se você pudesse trazer de volta um ator clássico para atuar hoje, qual seria? Paul Walker. Por quê? O cara tava com uma carreira meteórica em ascensão, né, velho? Até, só pra você entender, depois que ele saiu do Velozes e Furiosos, acabou a saga. O filme fez. Os caras começaram a voar, andar em cima de avião, submarino. Mas assim. Mas Paul Walker, pô. Com relação a mais nostalgia, eu acho. Você acha que se ele tivesse vivo, você ia dizer isso? Assim, se ele tivesse parado de atuar, não sei, você ia dizer isso. Porque aqui, questão de atuação, eu confesso que ele não é um dos melhores, não é. Rapaz. Você lembra, pronto, vou dizer um filme aqui que a gente gostou muito da atuação dele, inclusive do filme, No Rastro da Bala. Sim, lembra desse filme? Filmão. A gente assistiu junto. Foi. Lembra? A gente gostou muito desse filme, que ele tem um filho e tal, tem aquela questão. E se eu não me engano. A história do filme não se passa em cima do filho dele, se passa em cima do filho do vizinho. Do vizinho, que exatamente. É um gangster, né? E eu lembro que no final dá a entender que ele morreu. Depois você descobre que ele não morreu, alguma coisa assim. Não, aí assim, você tá confundindo com A Vida e a Morte de Bob Z. É verdade, Bob Z. Que é outro filmão dele também. Mas Paul Walker tava
Tava em ascensão. Agora, é aquela questão. Eu acho que com relação à atuação, ele não é esse... Rapaz, eu gostava. Ele tinha um estilo largadão, um estilo doidão, tá ligado? Inclusive, ele meio que salvava o filme. Até quando o filme era ruim, ele salvava. Aquele mergulho radical, lembra? Também lembro, muito bom. Só o que salvou o filme foi a presença dele. Acho que era ele e Jessica Alba, eu acho. Eu acho que é que fez Quarteto Fantástico, filme primeira versão. Mas o que salva Eu assisti com você também, e eu gostei do filme. Quer dizer que eu acho que envelheceu mal, que se você for assistir hoje, você não vai gostar tanto não, mas... Não, mas na época o filme foi bom. Queria fazer agora a pergunta pra Kleber. Kleber, eu fiz pra ele, mas não fiz pra você. Entendeu? Kleber? Qual é a pergunta? Se tiver alguma pergunta, você pode fazer aí. Eu queria saber de você. A mesma pergunta que fizeram pra ele, faço pra você. Tem algum ator das antigas que você queria trazer de volta? Tem. Pode ser 2? Pode. Marlon Brando e Christopher Reeve. Também. Esse bicho é todo doido, né? Ainda agora ele disse que o primeiro filme que ele lembrou... Pera aí. Tá, diga. O primeiro filme que ele lembra... 1992. Mas ele pode ter assistido depois, né? Marlon Brando. Nem eu acompanhei Marlon Brando, pô. Ele não entendeu. Marlon Brando por quê? Porque Marlon Brando era Jor-El no primeiro filme de Superman. Sim, E você sabe isso daí, né? Isso é uma curiosidade. Marlon Brando, naquele filme, ele ganhou mais do que o próprio Christopher Reeve. Só pra aparecer naqueles... Alguns minutos, né, praticamente. Nada, né? Só pra fazer aquele fantasma aí do pai dele. E se eu não me engano, foi nesse filme que ele não quis nem... O salário do filme. Ele não gravava as falas dele. As falas parece que ficavam... Não sei se foi nesse filme, que as falas ficavam assim, penduradas pra ele poder ir lendo. Foi algo assim que eu vi na internet sobre isso. Uma curiosidade também. Marlon Brando, agora você foi longe. O segundo Jor-El foi... Tá falando o quê? No Superman 2? De Henry Cavill. O segundo que a gente tem notícia, né? Foi o ator de Gladiador, deu branco o nome dele agora. O ator de Gladiador? Foi o segundo Jor-El. Russell Crowe. Exatamente. Agora vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. É o seguinte. Qual filme merecia uma continuação ou um remake? Filme das antigas, obviamente. Rapaz... Você pode pensar em alguns que já teve aí, mas não valeram a pena. Tipo... Um Tira da Pesada, que não valeu a pena. Não. Exatamente. Os caras acabaram com a franquia. Um Príncipe em Nova York também deveria ter ficado com o primeiro. Deveria ter ficado parado, Exatamente. Mas assim... Eu acho que galera. Eu acho que os que você vai dizer aí, eu acho que já tem especulação que vai sair, que a gente já comentou até. Tipo Os Aventureiros do Bairro Proibido. Sim, esse merecia, pô. Esse merece muito. Na época ele foi um fracasso de bilheteria, mas até hoje ele é considerado um dos filmes mais cultos da história. Eu tava até falando dos bastidores que foram 2 filmes que foram protagonizados pelo mesmo ator, que na época a bilheteria foi fracassada. Exatamente. Foi uma bilheteria, tipo, o Enigma do Outro Mundo. Pesquisem aí, é um filme incrível, porque os efeitos práticos pra época, 1984, 85 por aí, era incrível. Kleber, quer falar alguma coisa? Ele tá resenha demais, Kurt Russell nesse filme, Os Aventureiros, aquela cena do que ele sai todo melado de batom do beijo, lembra? Exatamente. Lutando com todo mundo cheio de batom na cara. E porque o Enigma do Outro Mundo é um filme que ele conseguiu, tipo, eu dei uma pesquisada e na época que ele foi lançado, ele tava batendo de frente, sabe com quem? ET, o extraterrestre. Filmão. Agora me diga, você vai bater de frente com um filme que é aberto ao público, pode levar as crianças, que é ET, e esse O Enigma do Outro Mundo, ele era extremamente restrito. Eu não sei se a faixa etária era de acima de 18 anos, porque tinha muita carnificina. Não sei se Kleber já assistiu esse filme, O Enigma do Outro Mundo. E os efeitos práticos eram incríveis pra época, concorda? E fizeram uma pesquisa e realmente ele bateu de frente com o ET, que na época, como eu falei, era aberto ao público e ele não era. Nos Aventureiros do Bairro Proibido eu lembro que ficou um gancho pra continuação. No final ele tá indo, acabou o filme. Eu acho que foi a primeira cena pós-crédito que eu assisti na minha vida. Acabou que o monstro tá no fundo do caminhão dele, né? Exatamente. Ele tá indo embora, dirigindo o caminhão e o monstro aparece no fundo ali. Então, beleza. Continuação. Agora, remake. Você acha que, por exemplo, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Você acha que deveria ser... Estão dizendo que vai participar, ele e o filho. Inclusive surgiu uma história um dia desse que eu vi na internet que ia até Dwayne Johnson ia participar. Ela ia ser o protagonista desse filme. Mas eu acho que é mais especulação. Tipo, os Goonies estão falando que vai sair o 2. Os Goonies merecem. Constantine é um pouquinho mais recente. Mas tá pra sair também. Distrito 9, lembra? Distrito 9. Lembro, vai sair também. Vai sair, Distrito 9. Charlton Copley, o nome daquele cara. E eu lembro que... Era o Zé Ninguém até aquele filme. Exatamente. Esse Distrito 9, ele, na época que saiu, também assistia com minha saudosa mãe, ela não gostava de filme Found Fantasy, não sei se a pronúncia é essa, que é quando você
pega a câmera e fica movimentando ela, alguma coisa assim. Câmera na mão. Isso, mais ou menos, exatamente. Missão hardcore. Isso, e no início ele é assim, né? O Distrito 9, ele começa com e tal. Minha mãe, ela não queria assistir. Aí, bora, mas assistir o filme é bom, interessante. E foi. Só que depois o filme muda a perspectiva. Começa ruim, depois embala e virou um filmão, velho. Aquela cena do Mac, dele pilotando o robôzão. Eu acho que eu assisti com você na também. Aquela parte que ele tem que invadir a base pra pegar aquelas armas modernas e começar a tirar. Na verdade, a gente tentando assistir e sua mãe, minha sogra, reclamando do filme o tempo inteiro. Ela reclamava. Agoniada. É uma visão crítica, exatamente. E minha saudosa mãe, com relação a isso, eu lembro muito que ela, na época das locadoras, não era nem locadoras para vocês que são mais novos aí, locadoras de DVD, locadora de VHS. Eu acho que a melhor época, inclusive é o tema que a gente vai entrar aqui, vai ser tipo, qual a melhor fase dos filmes da nossa, tipo assim, qual a melhor fase dos filmes, na sua opinião, a melhor fase dos filmes? Olha, ainda na pergunta do qual filme merecia um remake ou uma continuação, Esquadrão Classe A, que também tem Sharlto Copley como ator, que é o cara que protagonizou o Distrito 9. Ele é o piloto. Esquadrão Classe A é o novo. Que ele tá cabeludo? Isso, é o novo. É Bradley Cooper, Liam Neeson, Sharlto Copley e o outro, eu não lembro não, que fez... Filme de ação. Perguntar agora a Kleber. Kleber, qual filme você acha que merecia uma continuação, um remake, algum filme das antigas? Tá, cara, assim, eu acho muito complicado fazer um remake desse filme, mas seria muito interessante, que era Loucademia de Polícia. Eu acho que é um filme que marcou muito. Se eu não me engano, vai sair também. A comédia era muito boa e o elenco tinha uma química incrível. Sem mimimi, sem frescura naquela época, era resenha demais. Por isso que eu acho que é muito difícil que volte. Mas seria interessante, uma comédia estilo... Se não voltar na mesma pegada, é melhor não voltar, eu acho. Né? Eu também acho. Tá pra sair... Na verdade, vai, pode falar. Com o Liam Neeson, né? Também agora. Corra que a polícia vem aí. Tomara que na verdade, já tá no cinema, né? E tem muita gente elogiando, falando que tá a mesma pegada, não mudaram nada praticamente. Eu acho difícil. Eu acho que ele coroa era resenha demais. Então, a próxima pergunta é essa. Qual a melhor fase do filme, na sua opinião? Melhor fase. Quando eu falo melhor fase, é relacionado a também, assim, a qualidade dos filmes que saíam, assim, um atrás do outro, muito bom. Filmes marcantes também. Show de bola essa pergunta. Olha, vamos lá. Anos 80, né? Tem muita gente jovem que vai assistir esse vídeo e vai, poxa, anos 80, mas é anos 80. A gente tem que começar de onde eu comecei, né? Não tem pra onde correr. Exatamente. Anos 80 tinham boas ideias, mas faltava tecnologia para fazer bons filmes. Anos 90, o mundo foi inundado com o quê? Com testosterona. Era Schwarzenegger, Stallone, era só essas coisas que tinha, né? Quanto maior a bazuca, melhor. Né? Lembra? E aí ficou... Na época era bom, mas hoje não tá mais essa coisa mais. Diversificou bastante, né? Pra mim, eu acho que foi década de 2000, década de 2010. Foram os melhores filmes. 2010. Você tá querendo incluir aí Matrix, né? Obviamente. Eu fiz até uma colinha aqui, ó. Pode. Pra os anos 2000, a gente teve... É porque é tanto filme, é um ano, né? De filme. Aliás, uma década de filmes, né? Década de 2000. Mas, olha, Gladiador, Lágrimas do Sol com Bruce Willis. Lembra, não? Muito bom também. Chamas da Vingança, velho. Dispensa apresentação. Denzel Washington, né? Apareceu na televisão, o filme é bom. Tem pra onde correr. Apareceu no filme, né? Inteligência Artificial. Lembra? De Steven Spielberg. Que filme do caramba ali. Que a família compra quase uma criança, né? De filme, Que elas não podem ter filho, depois eles acabam. Não, eles têm um filho e o filho tá doente. Isso mesmo. Aí na época, 2200 e não sei quanto lá, eles mandam fazer um filho. É um filho robótico com a aparência do filho de verdade. E que esse vai ser o primeiro robô da história que tem amor. Só que aí o filho, de verdade, o filho, né, biológico... sai do coma, né? Fica curado e aí eles dispensam o robô. Aí você tem no mundo uma criança, né, robô, que ama. E aí o filme todo é baseado nisso. A necessidade dele por amar alguém, no caso. Quem não assistiu esse filme, assista. O filme é uma ficção com drama, praticamente, né? É muito drama também. Até porque no final que aparece, eu acho que é a entidade, uma entidade lá que dá a oportunidade dele passar um dia com depois de muitos anos foi que eu vim entender o que era aquilo. O pessoal dizia que eram os alienígenas. Que a humanidade se acabou, né? E aí ficou só ele, só aquela criança robô. Né? E depois, aí todo mundo dizia, eles são alienígenas. Não. Ali é a evolução das máquinas. Ali a máquina, tipo, 100 mil anos. No seu ápice, digamos assim. Isso, é. E aí o robozinho, que é a criança que tem, o robô criança que ama, é uma das primeiras versões, vamos dizer assim, de robô, né? Aí eles começam a estudar o robozinho. Aquilo ali, ou seja, aquilo não são alienígenas, são as máquinas.
Tem mais o que na sua lista? Tem muita coisa. Tem Bastardos Inglórios, ano 2000. Não tem como deixar de falar desse filme, né? Tarantino. Por um Triz, lembra? Denzel Washington também. Muito bom. Filmão, velho. Déjà Vu. Os Infiltrados. Não sei se tá aí Déjà Vu também. Não, a lista ia ficar muito longa. Os Infiltrados. Ilusionista, não sei se assistiu. Senhor dos Anéis, Pearl Harbor. O Ilusionista é com... É aquele dos mágicos, é? Não, né? Não, ali é o truque, o grande truque. Isso, é o grande truque, que é com assim. O cara que faz Wolverine, né? Agora o Ilusionista é com quem? Eu não lembro também o nome do ator. Foi um filme bom. Mas o ator é meio apagado. O mesmo ator que fez a segunda versão do Hulk? Exatamente, é com ele. A segunda versão do Hulk. Exatamente, é ele mesmo. Aquele filme interessante, viu? Interessante, filme bom também. Kleber, então, continua a pergunta pra você. Na sua opinião, qual a melhor fase dos filmes? Na sua opinião? Bem, eu não tenho uma fase assim, porque filmes de hoje me pegam muito, mas filmes antigos eu comecei a assistir com pouco tempo agora. Por exemplo, tem 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse é bem antigo. Esse filme é um clássico, né? Ele fala sobre... Você falou sobre o filme de Spielberg que fala de IA. Então, esse filme já vem falando de IA há muitos anos atrás, né? Ele fala de... Nos anos 70, né? Eu acho ele, né? Por aí. Fora a trilha sonora que é incrível, né? Então, assim, é um filme muito complexo. É John Williams? Incrível. Não é John Williams, não. Não, eu não lembro quem fez a trilha sonora. Mas o filme é muito bom. E ele já traz esse conceito... Ele já traz esse conceito de inteligência artificial geral, né? Que é a IAG, que tanto se fala hoje em dia que estamos próximos de chegar. Naquela época ele já estava falando sobre isso. Já estava falando sobre isso. E toda aquela ideia de espaço, de você evolução, sair do né? seu... O filme começa com... Você sair da Terra para povoar outros planetas. Então, é interessante. Ele traz essa analogia no início, né? Que é com o Homem da Caverna. Ali, viu? Isso, é um filme tanto bem que, complexo, se eu não me engano, passava na sessão da tarde e muita gente achava chato, né? Porque muita gente não entendia nada do que tava passando ali, praticamente. Eu lembro de assistir na sessão da tarde. Era um filme que demorava muito pra começar a ter ação. Alguma coisa. Ação não, né? Pra começar você ver algo que chamava atenção na época, né? Verdade. Agora 2010, década de 2010. Top também, filmão. A década de 2010 trouxe de volta os super-heróis, né? Antes, na década de 2000, teve só Homem-Aranha. Praticamente foi o que estourou mesmo. Primeiro começou. Tobey Maguire. Mas 2010 foi que trouxe de volta esse negócio do multiverso, Marvelverso. Pronto, vocês falaram essa época, mais ou menos pra vocês. Assim, pra mim, o que eu tenho muito marcante mesmo, questão da época que pelo menos me marcou, meados, porque assim, saía no cinema um filme, digamos, dos anos 80, a gente só ia ter acesso aqui, pra quem não ia muito pra cinema, a TV aberta era 3, 4, 5 anos depois. Concorda com isso? Hoje em dia sai bem rápido. Vocês são privilegiados, mas na nossa época a gente só ficava ouvindo falar, ué. E isso quando a gente não tinha acesso, tipo, a gente não tinha VHS. A gente esperava sair na TV aberta, que era o meu caso. E meu pai sempre teve videocassete, né? E aí a gente ficava... Ele ia alugar as fitas numa locadora que tinha lá na Rua Laranjeira, se eu não me engano. Telecom Vídeo, bicho aí. Eu já fui com você lá, eu acho. Era onde? Não, essa você não foi. A que eu fui com você foi no Siqueira. No Siqueira, Não, mas ali já era DVD, já era locadora de DVD. Já era DVD, né? Não, essa que eu tô falando, a gente morava no Leite Neto. Ia alugar filme, olha, na Rua Laranjeira, no centro. Aí naquela época, você lembra, alugava a partir de 3 filmes. Na sexta, você só entregava na segunda. Exatamente, todo mundo deixava pra alocar na sexta, porque eu só entregava na segunda, precisa levar no outro dia, né? Assim, com relação a filmes que me marcou, eu gosto muito de... Tinha aquela parte isolada na locadora, lembra? Lembro, que era tudo para... Era, exatamente. Meu pai soltava minha mão, eu ia bater lá dentro. Você guri. Se ele largasse minha mão dentro da locadora, já podemos procurar que eu tava lá. Tinha que botar uma porta, porque geralmente era uma lona que ficava. Não, antigamente nem isso tinha lona, não tinha mimimi, não tinha frescura, não, antigamente. Então, sobre os filmes, assim, com relação ao que me marcou, assim, vamos lá. Os Goonies. Me marcou a um ponto, digamos assim. O slot. Não sei se vocês lembram. Eu vou contar uma história e vocês vão associar. É o seguinte. Eu cheguei na casa da minha avó e tinha um quadro lá. Eu peguei o quadro, tirei da moldura. E eu tava esperando alguma coisa no quadro. Que era o quê? No fundo do quadro. Um mapa do tesouro. Exatamente. Eu fiz isso quando cheguei na casa da minha avó. Entendeu? Eu tô falando mais com relação ao que o filme... Não tinha mapa, ainda pegou um pau da avó. Exatamente. Ela reclamou comigo. Porque assim, Indiana Jones.
influenciou muito quando eu era guri, porque eu queria ser arqueólogo. Indiana Jones, a época dos filmes de aventura, Indiana Jones, A Joia do Nilo, tudo por uma Esmeralda, né? Era tudo isso, mais ou menos essa pegada. E eu tinha muita curiosidade, eu queria fazer o que Indiana Jones fazia, que era ser arqueólogo. Só que eu não sabia que arqueólogo não fazia aquilo que ele fazia no filme. Eu tive que... Era a única coisa minha professora que... Exatamente. Minha professora teve que abrir meus olhos e dizer, olha, ela perguntou, você quer ser o que quando crescer? Aí eu falei, arqueólogo. Eu fui o único da sala que falou arqueólogo. Ela saiu entrevistando todo mundo, perguntando. Fui o único da sala que falou arqueólogo. Aí ela, por quê? Eu falei, porque é o que Indiana Jones faz. Aí ela disse, mas não é assim. Aí começou a me explicar, né? Eu fui, caramba, não é isso não. É porque eu queria fazer o que ele fazia. É a questão da importância dos filmes, que impacta. Como você chegou agora no tema do podcast de hoje. Como os filmes impactam e inspiram nossas vidas, né? De alguma forma. Até com relação sobre as pessoas colocarem, tipo, uma profissão. Tipo, que você nunca ouviu falar, você acaba conhecendo ela de uma forma por conta dos filmes. Você acaba tendo curiosidade de pesquisar, etc. Tipo, Kleber, você está se formando em cinema. E eu imagino que a questão dos filmes, durante toda a sua vida, tem uma influência muito grande. E você acha realmente que se você não gostasse tanto de filme, você faria cinema só por fazer, assim? Não. Você acha que os filmes que você assistiu, que marcou sua vida, teve uma influência grande em você escolher? Sim, porque, assim, no meu caso, a influência dos filmes me fez gostar de videogame, por exemplo, entendeu? E não é qualquer tipo de jogo com narrativa. Então, eu trago muita referência nas minhas ideias, porque eu escrevo alguns roteiros, né, para jogos, e eu tenho muita influência do cinema. E no cinema de terror, né, horror clássico. Então, é fundamental a questão dos filmes, do gosto por essa arte. Foi o que me fez fazer o curso. Tem outras áreas, mas filme é o que mais influencia. No final das contas, é o filme. Filme inspira, né, velho? A gente assiste o filme. Tem gente que assiste o Resgate do Soldado Ryan e pega um avião aqui rebatendo na Ucrânia, lutar a guerra dos outros. Você vê a Apocalipse Now, vocês assistiram? Assisti. Já de guerra, né? Um filme incrível. Também, que é na mesma pegada. Pra mim, Apocalipse Now é tipo a ACDC, porque ele começa sendo gravado de forma analógica, né? E ele passa pro digital no meio do filme. Então, é um filme que me marcou muito. Então, acho que Apocalipse Now foi um dos primeiros que me inspirou a estudar cinema, por exemplo. Tem outros, mas eu lembro agora de Apocalipse Now, porque pra mim é uma produção incrível. É interessante mesmo. E agora, chegando perto do fim, eu gostaria também de que você fizesse um pódio dos 3 filmes da sua vida. É difícil, viu? É quase impossível. Mas você tem que escolher. Filmes... Olha, um dos filmes... tem muitos, velho. Mas eu vou dizer os 3 principais. Medalha de bronze. Tem muitos. Prata né? e ouro. Eu vou citar alguns além dos 3, mas eu vou dar o primeiro bronze, vamos lá. Não, eu vou falar alguns. Por exemplo, A Lista de Schindler. Que filme, velho. Você assistiu, com certeza, O Pianista. Você assistiu com você, eu lembro desse daí. O pianista Adrian Brody. Aquele bicho, o filme foi tão... Esses são os que não estão na lista. Não estão na lista, mas honra ao mérito, digamos assim. O pianista me deixou... Me deu uma pancada, bicho, na alma, aquele filme, o pianista. Adrian Brody, né? O ator principal, ele focou tanto na história do filme que ele perdeu o relacionamento, perdeu o carro, entrou em dificuldade financeira. Ele só assistiu o filme quase 3 anos depois. Pra você ter uma ideia de como ele entrou no personagem. Mas o filme é sinistro. Ele é por esse filme, o ator principal mais jovem a ganhar um Oscar. Por esse filme. 29 anos, se eu não me engano, ele tinha 29, outra coisa assim. Filmão. O Pianista, quem não assistiu, se jogue, porque o filme é top. Agora se prepare pra chorar. Quem não gostar de ver miséria... Filme de holocausto assim, filme de guerra. É filme de guerra, Igual A Vida é Bela também. Isso, filmão. Mas assim, eu posso até ser meio... Gosto é gosto, né? Exatamente. Mas vai colocar agora? Vai fazer seu pódio agora? Vou senhor. Bronze agora. O filme da sua vida. Bronze, 300. 300. Por quê? Você vai falar e vai falar por quê também. Produção. A história do filme é um pouco fantasiosa, lógico, a gente sabe, mas a produção daquele filme foi sinistra, véio. Os caras é coisa braba. Eu gosto de filme coisa braba, velho. Eu gosto de filme que os caras é bruto, entendeu? Sai arrastando parede pelos peitos. Eu gosto desse filme assim. Então por aí 300, né? Os caras morrem com honra, né? Em segundo lugar, eu coloco... Prata.
O Resgate do Soldado Ryan. Gosto. Foi impactante na época também. Foi. Até hoje. Um filme antigo, não lembro o ano que ele saiu, 90 e pouco. Eu acho que, se eu não me engano, é 99. E Steven Spielberg, né? Steven Spielberg. E assim, eu lembro que na época, pra encontrar na locadora, tava difícil. Era difícil. Você chegava lá, olha, tá alugado, mas já tem gente esperando, pense. A locadora que o dono tinha dinheiro, o cara tinha 4, 5 DVD dele, que na época tava na transição do VHS para o DVD, e o cara tinha 4, 5 DVDs, porque era pra poder atender o público. Devia ser uma saiu nota muito, ali, né? Saiu muito na época. O Resgate do Soldado, filmão, velho. Agora a Medalha de Ouro. Medalha de Ouro, meu estilo de filme preferido, que é ficção científica, Interestelar. Merecia, inclusive... Isso eu sabia. Merecia, inclusive, uma continuação. Filme... Assim, tem os meus questionamentos. Eu também não concordo que ele... Mas é claro, é de cada um, obviamente. Sim. Por que Interestelar? Primeiro, como eu falei, é o meu estilo de filme favorito, né? Espaço. Ficção científica voltada à viagem espacial, né? A The Astra, outro filme também top. Recente agora. Uma Odisseia 2001, como ele falou também. Star Trek, eu curto Star Trek. Star Wars de tanto. Star Wars é uma saga sinistra, né? Inclusive, uma vez, eu assisti a trilogia, né? A quadrilogia, quintologia, se tá correto. De Star Wars completa, velho. Do início ao fim. Você gosta muito. Foi um dia inteiro, eu entrei pra madrugada assistindo o filme, tomando meu Coca-Cola, comendo. Eu lembro que quando eu era adolescente, não lembro se a gente tava na praia, aí você tava fazendo uma simulação de uma conversa de Yoda com não sei quem. Você lembra disso que você fez? Lembro. Falava as coisas de trás pra frente. Isso. Era alguma coisa assim, ele né? Misturava as palavras. Mas é isso aí. Eu ficaria com o Interestelar como o primeiro de todos, pra mim. Filme. 3 horas de filme, mas vale a pena. Então, medalha de bronze, 300, medalha de prata, resgate, medalha de ouro. Mas é difícil, velho. Se pudesse botar um monte nesse pódio aí, eu colocaria. Eu vou deixar agora pra Kleber expor também. Ele me disse que só tem um na vida dele, o maior filme da vida dele, e eu queria que ele dissesse aí. Pocahontas. Kleber, eu pedi pra você fazer um pódio, mas você disse que não tem um pódio, só tem um que você considera o maior filme da sua vida. Qual é? Então, o melhor filme da minha vida, cara, é A Lista de Schindler. Porque, velho, é muito bom, porque apesar do tema ser pesado, também, né? E Steven Spielberg, né? O cara é judeu e fez uma história sobre o povo dele, né? Apesar do tema pesado, o filme mostra uma história real, né? De gente que fez a diferença. Fez a diferença num momento difícil. O cara, né, Schindler, meio que virou um herói da vida real, salvando um monte de gente, né, do Holocausto. Isso pra mim é interessantíssimo. Um homem comum, né, um herói diferente, porque a gente vê muitos heróis aí com armaduras e com capas. E um cara que tava botando a vida dele em risco, né, pra ajudar pessoas que não faziam parte do seu meio. E isso é um exemplo muito bom, e eu acho que é um exemplo que eu não consigo levar pra vida. Sem ganhar nada em troca, no caso. Mas a gente tenta, né? Sem ganhar nada em troca. Ele podia ganhar a morte. A única coisa que ele podia ganhar. Então esse filme me marcou e me marca até hoje. A Lista de Schindler, pra mim, é o maior filme já feito. Pra mim, opinião pessoal. E é isso. Pronto, eu vou deixar a minha, né? Ninguém perguntou, mas eu vou deixar a minha. Eu tenho que deixar a minha também. A minha lista é a seguinte, vou ser bem rápido e prático. É o seguinte. Em terceiro lugar, os Goonies, pra mim. É sempre memória que marcou nossa infância, adolescência. E em segundo lugar, Indiana Jones, com certeza. Não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro. A Última Cruzada, pra mim impactou muito aquela questão dele. Foi a saída de Sean Connery. Então, isso. Que no final ele tem que passar pelas 3 provações. E a última provação é ele ter fé. Ele tem que ter fé, ele tem que se jogar naquele abismo ali. Ele tem que me jogar nesse abismo. Tenha fé. É porque ele encontra o cálice, né? Exatamente. Ele tem que se jogar naquele abismo, mesmo vendo que não tem nada, não tem uma ponte, não tem nada. Ele se joga e realmente ele vê que tem uma ponte ali para levar ele. Então é questão da fé. E o primeiro, medalha de ouro, é Homens de Honra, com Cuba Gooding Jr. e Robert De Niro. Perfeito esse filme. Quem nunca assistiu, assista. Sobre determinação, força, quando tem tudo contra você. Racial. Exatamente. Quando tem tudo contra você, você consegue a superação desse homem. Claro que no filme tem algumas coisas que são inventadas para incrementar mais, né, para botar para. Mas é um filmão, pô. Mas é um filme ótimo, maravilhoso filme. Homens de Honra. Assistam. É perfeito esse filme. Então, Paulinho. Chamo de Paulinho. Espero que você me convide de novo que eu venho, porque tem tanto filme vindo na minha cabeça aqui, pulando, saltando aqui, que tem história pra contar. Porque assim, você é um cara que gosta muito das coisas que eu gosto. Pode falar de vilão, melhor vilão, tanto melhor filme como game também.
game, que é uma coisa que eu gosto Faz muito. uma live de jogo aqui, ao vivo. Então, você me apresentou muito com relação a games. Isso vai ser para os próximos episódios. Eu agradeço a sua presença. Tamo junto. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Obrigadão pela presença. Agradeço também a Kleber. John, pelo apoio aí nos bastidores. Obrigadão, John. E é isso, galera. Tá dando a hora. Eu agradeço a participação de todo mundo. E eu quero agradecer novamente a Buzina Studios pela oportunidade e por acreditar nesse projeto. Lembrando que não depende só de nós, depende também de vocês, questão de audiência, compartilhar e etc. E é isso. É o Podverso, estreando aqui na Buzina Studios. Podverso, canal onde cada episódio é uma viagem por um universo diferente da cultura pop. Então é isso. Obrigado, pessoal. Valeu, falou, fui! Boa tarde para todos.